Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Eu também tô bem. Vamos seguindo aí falando sobre função de primeiro grau. Nessa aula a gente vai começar a falar alguns exemplos de situações contextualizadas que podem envolver função de primeiro grau. Todos os exemplos que eu vou citar são exemplos que o Enem já cobrou em alguma situação e também comumente aparecem em outros vestibulares. Então, vem comigo, vamos aprender isso aí. Então, veja só, né? Primeiro exemplozinho aí é o problema do táxi, né? O problema da corrida de táxi. Corrida de táxi. Basicamente, o que é que você tem na corrida de táxi? Ou corrida de Uber mesmo, né? A ideia dos dois é praticamente a mesma, né? Então, a corrida de táxi, ela tem um valor fixo, né? Que normalmente a gente chama de bandeirada, um valor fixo, e mais um valor por quilômetro, né? Tem um valor fixo e mais um valor por quilômetro. E aí, nesse exemplo que eu botei aí, ele fala, ó, em um táxi cobra-se R$ 4 pela bandeirada. Esse valor aí vai ser o valor fixo, né? Esse valorzinho aqui, ó, é o valor fixo. E mais R$ 2,50. R$ 2,50 por quilômetro rodado. Então, isso aí seria o valor variável, né? Esse R$ 2,50 aqui seria o valor variável. Ou seja, quanto maior for a distância percorrida, maior vai ser o preço. Mas você vê que o preço não começa de zero, né? O preço vai começar exatamente nesses R$ 4, que seria a bandeirada. Então, vamos pensar alguns valores. Antes da gente pensar na função em si, vamos pensar alguns valores. Se uma pessoa percorrer uma corrida que vai de 3 quilômetros, 3 quilômetros, quanto será que a pessoa vai pagar se ela pegar uma corrida aí de táxi com 3 quilômetros, né? Então, 3 quilômetros, o que é que ela vai pagar? Ela vai pagar R$ 2,50 por quilômetro, então vai ser 2,50 vezes 3, né? 2,50 por quilômetro, mais os R$ 4, né? Então, se quiser fazer a continha, ó, 2,50 vezes 3 dá 7,50, 7,50 mais 4, 7, 4, 11,50. Ela vai pagar aí R$ 11,50. Beleza. Se ela pegar uma corrida de 10 quilômetros, 10 quilômetros, quanto que ela vai pagar? Né? Ela vai pagar R$ 2,50 por quilômetro, ó, 2,50 por quilômetro, e são 10 quilômetros. Então, 2,50 vezes 10, mais o valor fixo, que são os R$ 4. Você pode fazer esse valor por quilômetro, você pode fazer por regra de 3 também, né? Mas a ideia central não é você fazer uma regra de 3, é você perceber a proporcionalidade, né? As grandezas, valor pago por quilômetro e a quantidade de quilômetros rodados, né, vão ser grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Porém, eu tenho o valor fixo de R$ 4, que vai aparecer em todas as corridas. Então, aqui vai dar 2,50 vezes 10, 25. 25 mais 4 vai pagar R$ 29. E aí, qual é a ideia? É você generalizar esse procedimento para uma distância de X quilômetros. Então, se eu andar X quilômetros, quanto que eu vou pagar? Então, eu vou pagar o quê? 2,50 por quilômetro, são X quilômetros, 2,50 vezes X, mais R$ 4, né? Que é exatamente isso que está aqui, ó. 2,50 por quilômetro. Então, se forem X quilômetros, vai ser pago 2,50 vezes X, mais os R$ 4, que é o valor fixo. E aí, o que é que isso vai acarretar? O gráfico, né? A gente vai saber que o gráfico de uma função de primeiro grau vai ser sempre uma reta, uma semi-reta, um segmento de reta, mas vai ser algo que relaciona com uma reta, né? E aí você vai ter um gráfico aí que o y vai ser o preço pago e o x vai ser a distância percorrida. Agora, a pergunta, esse gráfico, ele vai partir do zero? Será que esse gráfico aí ele vai partir do zero? Não, ele não parte do zero porque tem a parte fixa. Então, ele vai partir exatamente da parte fixa, que é 4. Então, o gráfico vai aumentando conforme
a distância vai aumentando, o valor pago pela pessoa vai aumentando também, ok? Mas ele parte desse valor fixo, que é 4. E aí foi exatamente o que eu botei aqui, ó. O gráfico da função de primeiro grau, ela vai cortar o eixo y, né, que nesse caso é onde o gráfico começa, exatamente no valor fixo da função, exatamente no b da função. Lembrando a aula anterior, o b da função a gente chama de coeficiente linear da função. Então, vai ser o coeficiente linear da função. Então, beleza? Aí, se você quiser, você pode botar valores aqui nesse gráfico, né? Se a pessoa, por exemplo, se ela percorrer, qual foram os exemplos que eu botei aqui? 3 quilômetros, né? Ó, se ela percorrer aqui 3 quilômetros, ela vai pagar R$ 11,50. Se ela percorrer 10 quilômetros, né? Ela vai pagar aqui, ó, 10 quilômetros, ela vai pagar lá R$ 29,00, né? Então, conforme o preço vai aumentando, perdão, conforme a distância vai aumentando, o preço vai aumentando. Vamos mais um exemplo? Ó, outro exemplo aí, que também o Enem já cobrou por algumas situações, seria o exemplo de preço por unidade comprada, ou no caso aí, preço por quilo, nesse exemplo que eu botei, né? Então, ele diz assim, ó, os preços do quilograma do tomate, da batata e da cebola em um supermercado são, respectivamente, R$ 8,50 o tomate, R$ 6,20 a batata e R$ 4,80 a cebola. Os valores pagos em reais para comprar X quilos de tomate, batata e cebola serão, respectivamente. São 3 funções aí, né? 3 funções. Aí, a primeira pergunta que a pessoa pode fazer é, professor, isso aí não é função de primeiro grau, né? Porque não tem parte fixa. Como é que vai ser função de primeiro grau se não tem parte fixa? Não, a parte fixa seria zero, né? Eu não preciso, obrigatoriamente, numa função de primeiro grau, ter parte fixa. A parte fixa, nesse caso, vai ser zero. Aí, por conta da parte fixa ser zero, você percebe que todos os gráficos eles começam da origem do plano cartesiano. Então, tá aqui, ó, o preço da cebola, tá aqui em verdinho, ó, preço aqui da cebola, em verdinho, o preço da batata, coloquei aqui o preço da batata em azulzinho, aqui, ó, preço da batata, e o preço do tomate tá aqui em vermelho, né? E aí você percebe o seguinte, se eu levar, por exemplo, 1 quilo, se eu levar 1 quilo de cada, vamos supor que eu vou levar 1 quilo aqui, ó. Se eu levar 1 quilo de cebola, 1 quilo de cebola, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$ 4,80. Mas se eu levar 1 quilo de batata, eu já pago um pouco mais, ó. Eu vou pagar o quê? R$ 6,20. E se eu levar 1 quilo de tomate, eu vou pagar um pouquinho mais ainda, R$ 8,50. Aí, por isso que a reta que representa o tomate, ela é mais inclinada do que a reta que representa a batata, que a reta que representa a cebola. Por quê? Porque os coeficientes angulares das 3 funções, coeficientes angulares, né? Lembre, é o númerozinho que está multiplicando a variável. Coeficiente angular e o coeficiente linear é o número fixo. O coeficiente linear de todas é zero, né? Das 3 aí, o coeficiente linear é zero. Mas o coeficiente angular, ele é maior para o tomate do que a batata e a batata é maior do que a cebola. Então, você vê que o coeficiente angular, ele fica intimamente ligado à inclinação dessa reta, né? Quanto mais inclinada for essa reta, maior vai ser o coeficiente angular. Quanto menos inclinada for essa reta, menor vai ser o coeficiente angular. Perfeito? Né? Mas você vê que os 3 aí partem da origem, porque o coeficiente linear é zero. E aí toda função que o coeficiente linear for zero, o b for zero, a gente vai chamar de função linear. Inclusive, tem muita gente que se atrapalha, né? Diz, professor, função linear é a mesma coisa que função de primeiro grau? Não. Função de primeiro grau é uma coisa. Função linear é um caso particular de função de primeiro grau que tem o quê? O coeficiente linear é igual a zero. Beleza? Então, começamos aí a falar mais alguns exemplos, né, de situações contextualizadas envolvendo
função de primeiro grau. Na aula seguinte, a gente vai trabalhar mais exemplos, né? Para a gente ficar fera mesmo em olhar para o problema e dizer, pô, esse problema aí é um problema de função de primeiro grau. Perfeito? Então, forte abraço a todos e todas. Fiquem bem. Até a próxima.